A Milene já chegou com dúvida, foi Milene. Mirlene. Milene já chegou com dúvida. Então, Mirlene é uma coisa bem parecida. E eu posso revisar aqui rapidinho, porque eu vou responder várias questões hoje que vai tocar em oração subordinada objetiva e direta, e algumas em completiva nominal. Mas eu vou fazer uma revisão de 5 minutos antes de começar a apostila. É o tempo do restante do pessoal entrar. E aí eu tiro essa sua dúvida, tá bom, Milene? Deixa eu só abrir aqui meu arquivo, que eu estou com dificuldade. E no dia que eu não consigo colocar a canetinha aqui para vocês, eu ficar agoniado. Estou uma gambiarra aqui, minha gente, na escola que eu trabalho para poder conseguir chegar a tempo da aula para vocês. Mas vamos lá. Meus queridos, enquanto meu computador aqui do lado resolve abrir nossa apostila para a gente começar a resolver questões, vamos entender em que pé nós estamos. Nós estamos falando de orações subordinadas substantivas, tá bom? Passamos a semana passada inteira falando de orações subordinadas, substantivas. Tocamos em 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Começamos com a subjetiva, depois passamos para a predicativa, depois para a completiva nominal, depois para a objetiva direta, depois para a objetiva indireta, depois para a positiva, e aí nós finalizamos os 6 tipos e a predicativa. Finalizamos, então, os 6 tipos de oração subordinada. Aí falamos de cada uma delas na semana passada. Inclusive, se você está assistindo essa aula de hoje gravada, você que vai assistir a aula gravada, não esqueça de que para conseguir acompanhar a resolução das questões que nós vamos fazer hoje, você precisa assistir às aulas anteriores da semana passada, para que você entenda bem o conteúdo da oração subordinada e ter conteúdo para responder, então, a apostila. Para quem está hoje aqui, até agora, Jadilene, Luciene, Helenice, Mirlene, Mirilene e o restante do pessoal que vai chegando daqui a pouco, é importante marcar que a apostila 10 já está disponível. Se você ainda não tem ela impressa, para quem gosta de impressa, já está a versão virtual que o Edinaldo já disponibilizou lá no grupo, e depois vocês podem fazer a impressão, tá bom? Seja bem-vinda, Vitória. Boa tarde. Eu vou começar, minha gente, porque enquanto vai abrindo aqui, porque realmente hoje está difícil. Mas vamos começar, tá? Eu vou ter que abrir aqui uma janelinha, porque está bem difícil. Meu computador já não tem me ajudar. Mas a gente vai seguindo, tá? Enquanto ele resolve trabalhar. Vamos lá, queridos. Oração subordinada. Olha o nome da mocinha, subordinada. E a gente pode pensar, então, para entender oração subordinada, revisão rápida, tá? Para entender oração subordinada, a gente tem que ouvir esse nome. Oração subordinada. Significa que ela é subordinada. E quando você tem uma coisa subordinada, você sempre tem alguém que rege essa subordinação. Para que seja subordinado, tem que ter alguém maior que eu. Alguém que veio antes de mim, e essa pessoa está com o poder, e eu nasci subordinado a ele, para completar esse poder, para servir a esse poder. Nas orações subordinadas, a coisa acontece gramaticalmente mais ou menos do mesmo jeito. Para que eu tenha... Olha, foca aqui, foca em mim, concentra. Para que eu tenha uma oração subordinada, eu vou ter que ter uma oração principal que nasceu primeiro, e no caso das substantivas, essa oração principal que nasceu primeiro veio incompleta de alguma coisa. E aí, esta oração subordinada é que vai exercer o papel de completar aquilo que faltava à oração principal. Então, a subordinação só existe porque existe uma oração principal, porém, esta oração principal é incompleta e a gente vai precisar, então, de um complemento para a estrutura dessa oração principal, tá bom? Eu não abri a telinha para vocês ainda, porque está dando uma travada aqui na minha mesa, porque eu consegui dar aquela mesinha que eu escrevo para vocês, né? E aparecer a minha letrinha bem bonita para vocês. Mas enquanto eu não consigo, a gente vai fazendo a revisão, tá bom? Só para lembrar, nós começamos a estudar a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva vem de sujeito, por isso subjetiva, sujeito. E aí, na oração subordinada, substantiva, subjetiva, olha aí nas suas anotações, a gente chama essa oração subordinada de subjetiva, porque na oração principal não veio um sujeito. Então, essa oração subordinada, que nasceu para ser o sujeito da oração principal. Aí nós vamos chamar ela, só dá um nome chique, né? Gramática dá, mas que é uma coisa muito simples, de oração
subordinada, substantiva, tá? E subjetiva, porque ela está cumprindo esse papel, tá bom? Depois, também, na semana retrasada, nós olhamos para as orações subordinadas, substantivas objetivas. Significa que essa oração subordinada está cumprindo um papel de objeto. Professor, o que é objeto? É o que completa um verbo. Tá bom? Calma aí para a gente entender. Quando Objeto eu digo... Pode dizer, indireto. Mirlene. Objeto indireto e indireto. Exatamente. Agora, Mirlene, vamos já responder sua dúvida. Qual é a diferença de uma oração subordinada substantiva objetiva indireta e de uma completiva nominal? Vamos pensar no nome dela. Olha o nome de uma delas que você está perguntando. Completiva nominal. Significa que essa oração subordinada só pode completar um nome, ou seja, não pode completar verbo. Então, tem orações... Deixa eu só me localizar aqui, minha gente, pegar minha canetinha, para ver se agora, acho que agora vai para conseguir escrever para vocês. Só um instantinho, sumi, mas estou voltando, viu, minha gente? Ninguém sai. Deixa eu procurar minha canetinha, que eu estava com ela agora, senão eu não consigo escrever para vocês. Ai, canetinha, chega, meu Deus, está difícil que esse computador hoje não quer me ajudar, mas ele vai. Deixa eu achar minha canetinha aqui, tá, pessoal? Coisa rápida. Chega, caneta. Parecendo aquele cantor, né, do Azul Caneta. Caneta azul, azul caneta. Acho que agora achei. Tá aqui. Eu tô todo perdido hoje, minha gente, que eu não tô na minha sala. Aí eu peguei uma sala aqui de improviso para a gente poder trabalhar. E aí eu fico todo perdidinho, vocês acreditam? Então, sim, vamos lá, Mirlene. Ó o lance, Mirlene, acompanha comigo. Vem comigo, Mirlene, que está com dúvida ainda das orações subordinadas. Imagine que eu digo assim, Mirlene. Ó como eu vou dizer para você. Todos nós que aqui estamos, Jadilene, Luciene, Helenice, Mirlene, Marilene, Edinaldo, Vitória, todos nós temos esperança de que passaremos no concurso. Só quem crê dá um joinha aí, para eu saber que você está confiante que vai passar no concurso. Todos nós temos esperança de que passaremos no concurso. Perceba, Mirlene, que eu estou dizendo duas mensagens. Quais são os dois blocos de mensagem que tenho aqui? Todos nós temos esperança, é a primeira mensagem. E de que passaremos no concurso é a segunda mensagem. A primeira é sempre a principal, a primeira que nasceu. Então eu digo, todos nós temos esperança. Só que agora eu preciso de uma oração subordinada para explicar do que é a esperança. E a palavra esperança não é verbo. Por isso eu não posso chamar essa oração de objetiva indireta. Porque tudo que vier depois do todos nós temos esperança não vai completar um verbo, vai completar um nome que é a palavra esperança. Um substantivo abstrato, é um nome. Então, isso vai ser uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Por que, professor? Completiva nominal. Porque tudo que nasceu depois do todos nós temos esperança, nasceu para me explicar o que é a esperança que eu tenho. E esperança é um nome, não é um verbo. Por isso é o nome completiva nominal, porque foi um nome que foi completado. Deu para entender bem, Milene, a história do completiva nominal? Mais ou menos. Vamos para outro exemplo, então. Diga uma coisa, Milene, que você tem medo. Qualquer coisa, pode ser um animal, um bicho, um sentimento, uma coisa que você tem medo. Não sei. Nada? Nenhum animalzinho assim que você diz assim, neca, que você tem nojo. Não. Não? Tá, deixa eu pensar aqui, vou falar de mim, então. Eu morro de medo, graças a Deus, nunca encontrei, Mirlene, um escorpião. Porque eu acho que no dia, Mirlene, que eu encontrar um escorpião, eu vou ter uma parada cardíaca. Sabe por quê? Porque
Quando eu vejo aquela garra que ele tem, sei lá, espeto, que boba é aquilo, esse escorpião assim nos desenhos, em filmes, já me dá uma angústia. Aí imagine que a minha mãe também tem medo, meu irmão também tem medo. Então lá em casa todo mundo tem medo de escorpião. Professor, o que é isso, professor? Ele só mexe Como é, se você Marilene? mexer com ele. Só morde se você mexer com ele. Não entendi, repete. Diz, mulher, não entendi não. Repete aí pra mim. Do escorpião, ele lá quietinho. Ave Maria, pois no dia que eu chegar perto de mim, minha filha, ele vai me mandar direto pro céu antes de me picar. Ah, olha, Mirlene. Então imagine que eu digo assim, aqui em casa, todos têm medo dos escorpiões que aparecem no meio do ano. Aqui em casa, todos têm medo dos escorpiões que aparecem no meio do ano. Como é que eu consigo dividir essa informação em duas? Aqui em casa, todos têm medo, é a primeira informação. E a segunda é dos escorpiões que aparecem no meio do ano. De novo, primeira mensagem. Aqui em casa, todos têm medo. Segunda mensagem, dos escorpiões que aparecem no meio do ano. Mas quando eu digo aqui em casa, todos têm medo, o que é que eu preciso explicar agora? Se eu chegar aqui e disser, olha, Milene, aqui em casa todos têm medo. Está faltando o quê? Está faltando alguma coisa para completar a ideia do medo. E não é o verbo que precisa ser completado, é o nome medo. Porque eu não posso chegar do nada, a gente não está conversando, não tem contexto, eu chego na sua casa e digo, Birlene, eu estou com medo. Então, quando eu coloco alguma coisa na frente da palavra medo, não é para completar um verbo, não é para ser um objeto. É para completar o nome medo, porque medo é um nome de um sentimento. Por isso, tudo que eu colocar depois, que vier em forma de oração, eu vou chamar de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Porque eu não estou falando de um verbo que precisa ser completado, mas da palavra medo. Então, quando eu digo todos temos esperança de que ele se salve, quem precisou ser completado foi o nome esperança. Quando eu digo todos aqui têm medo, se vier uma oração depois, essa oração vai estar completando a palavra medo. Então, essa é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Olha o nome, completa nome, completiva nominal, completa nome. Professor, e como é que eu sei se um nome precisa de algum complemento? Eu posso dizer, eu gosto de chocolate. Acabou. A palavra chocolate não precisa ser completada. Chocolate é chocolate. Então, Mirlene, tem nomes que precisam ser completados. E tem outros que não. Eu comi bolo. O bolo precisa de alguma coisa? Não, se eu colocar, é extra. Mas tem nomes que eles não têm sentido sozinho. Aí eles precisam de complementos nominais. Essa oração subordinada, completiva, nominal. Já a outra que você perguntou, que é a objetiva indireta, eu não estou completando nomes. Na objetiva indireta, ele é um objeto, ou seja, está completando o verbo. Vamos para o exemplo? A gerente precisa de que você venha trabalhar domingo. Olha o ódio que dá no funcionário, no trabalhador. Vamos pensar em quem é professor aqui. Imagina que a sua diretora chega e diz assim, ó, a coordenadora precisa de que você venha trabalhar no domingo. A coordenadora precisa, é um verbo. E quem precisa de algo. Aí quem foi completado, quem precisou ser completado, não foi o nome como medo. Foi o verbo precisar. Quem precisa de algo, de um objeto indireto. Então, a diferença da oração subordinada objetiva indireta e da completiva nominal é que a objetiva indireta é um verbo que vai ser completado e na completiva nominal é um nome. Pegou o lance, Mirlene? Sim, peguei. A minha dúvida é porque a Gil tinha preposição.
Isso. Aí uma coisa que pode confundir é que as duas têm preposição. E para eu não me confundir só porque as duas têm preposição, é só eu ficar olhando, quando eu vou lá dividir as informações, quem foi completada, se foi um nome ou se foi um verbo. Aí isso já vai ser o suficiente para eu conseguir saber a diferença entre uma e outra, tá bom? Vamos embora então. Minha gente, não vai ter jeito. Eu vou começar a responder as questões, porque eu não vou conseguir usar minha canetinha hoje e escrever para vocês. Mas não tem problema, tá? Vamos com fé que dá. Eu não vou conseguir realmente usar minha canetinha, não sei o que é que tá vendo aqui, mas eu vou abrir na tela de vocês agora a apostila número 10. Aí você pode me dizer assim, professor, não tenho apostila, o que é que eu faço? Você vai pegar uma folhinha de caderno e vai fazer várias observações das respostas, e quando você pegar a nossa apostila, o que é que você vai fazer quando você pegar a próxima apostila? Você passa as anotações da sua folhinha para a apostila. Ela já está disponível no grupo, o Ednaldo colocou lá hoje, tá bom? E vocês já podem imprimir ou usar a versão digital para quem prefere. E eu vou, a partir de agora, espelhar a nossa tela e vou começar a responder as nossas questõezinhas que eu preparei com maior amor para a gente tentar entender de uma maneira melhor como é que funciona, tá bom? Posso começar, minha gente? Lembrando, quem está sem apostila, não tem problema. Você vai anotar na folhinha de caderno e depois passa para você, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá aqui nossa lista. Lembrando, pessoal, que hoje eu não vou conseguir escrever na tela para vocês, mas eu vou fazendo marcação e qualquer dúvida vocês perguntam. Já estão conseguindo enxergar aí na telinha de vocês, minha gente? Já apareceu aí? Bem devagarzinho, tá, minha gente? Eu vou até compartilhar. Aqui, acho que ficou melhor agora. Vamos lá. Vamos lá, devagarzinho, tá? Bem devagarzinho, que o negócio vai ser lindo hoje. Primeira questão foi da Secretaria Estadual do Distrito Federal em 2017. Teve um concurso que perguntou aos professores, deu um textinho e colocou assim, ó. Mas é claro que a gramática do inglês não é a mesma que a do português. Em relação às ideias e os aspectos linguísticos desse textinho, qual é o texto, professor? Esse aqui. Mas é claro que a gramática do inglês não é a mesma que o do português. Vou mudar de cor para que você possa ir. Deixa eu ver aqui onde é que eu boto uma caneta e uma corzinha para gente, para ficar bem ilustrativo, para você ver o que é que nós vamos analisar. É isso aqui, ó, que nós vamos analisar. Mas é claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. Vamos lá. Professor, o que é que a questão quer? Ela disse o seguinte: a oração que a gramática do inglês não é a mesma que o português. Olha como a questão foi boa para mim, tá? Olha como ela foi boa. Ela já deu a oração subordinada, né? Toda banca que dá, não. Mas essa já deu. Vou mudar a cor dela para a gente saber que ela quer que eu fale só dela. Tá vendo aí na tela? Ó. Então, ele já circulou para mim o que é que ele quer que eu analise, o que está aqui em vermelho. Aí ele disse o seguinte: olha, devagarzinho, viu, coração de Jesus? Devagarzinho comigo, para você não perder o fio da meada. Ele disse que isso que está em vermelho exerce a função de complemento, ó, a função de complemento da palavra claro. Aí qual é a pergunta? Ele não falou de oração subordinada, nem falou de tipo. Ele só perguntou se completa. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? O que é claro? Porque eu posso chegar na sua casa e de repente dizer assim: olha, Luciene, é claro, e ir embora. Eu posso chegar, Mirlene, na sua casa e dizer: olha, Mirlene, é claro, e ir embora. Eu posso chegar, Valmirlene, na sua casa e dizer: olha, é claro, e ir embora.
Vitória, eu posso chegar na tua casa e dizer, olha, é claro, e ir embora? Não posso. E por que eu não posso? Porque quando eu digo é claro, eu preciso dizer o que é claro, porque o claro precisa de um complemento. Tá bom? Então, eu não posso. A questão até agora está me dizendo só verdades. Porque ela disse o quê, professor? Que todo que está em vermelho está completando a ideia de que é claro. Aí veja que ela nem falou de nome de oração. Mas é extremamente verdadeiro. Você tem um complemento, e você pode até colocar aí observação de canetinha, tá? Se você quiser, deixa eu apagar aqui. Você pode colocar assim, observação. Ô, professor, tá perguntando se é um complemento nominal ou se é vocativo? Eita, que chique, meu amor. A questão nem perguntou, né? A questão foi tão boinha. Pode falar, Luciene. Tipo, tá afirmando, tá só falando, tipo, colocou como se fosse um complemento. Fala se é verdadeiro ou falso? Tu acredita? Ela só colocou isso. Mas, se a questão quisesse, Luciene, ela poderia me perguntar qual tipo. A questão poderia me perguntar, Luciene, qual tipo? Aí o que é que eu vou, vamos lembrar como é que eu faço para saber qual tipo? Eu vou olhar não para a subordinada, mas vou olhar para a principal, para saber qual é o tipo. Olhei só se tinha ponto. Não, não é assim não. Lembra do passo a passo da semana passada. Professor, como é que eu sei o tipo de uma oração? Eu não vou olhar para a subordinada, eu vou olhar para a que está em amarelo e vou perguntar, queridinha de amarelo, o que é que está faltando para você? Aí ela vai dizer, olha aqui para a tela, ela vai dizer assim, meu amor, eu já nasci com um verbo. E já nasci com um predicativo. Então, antes de mim, porque antes do verbo tem que ter sempre o quê na língua portuguesa? Antes de um verbo? O sujeito. Um sujeito. Então, o que está faltando para a principal é um sujeito. Logo, a subordinada é esse sujeito. Ei, professor, peraí, me perdi. Para saber o que a oração subordinada é, eu tenho que olhar para a principal e perguntar o que é que está faltando nela. Se a oração principal começou sem sujeito, está faltando sujeito, então a subordinada é esse sujeito. Aí, se a questão quisesse perguntar, eu diria o seguinte, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela está completando o sujeito que faltou na primeira. A gente só não vai chamar de completiva nominal, porque o que eu precisava não era um complemento nominal. Eu precisava de um sujeito verdadeiro. Está completando. Tá bom? Tranquilo até aqui? Posso seguir? Alguém não entendeu o que é a explicação? A hora é agora. A hora é agora. Professor, não entendi não. Preciso que o senhor me explique de novo, professor. Aí eu explico. Se não tiver problema, a gente vai seguir então, tá bom? Posso para a questão de número 2, é? Vamos lá. Essa questão de número 2, que está na tela de vocês, caiu numa banca chamada IDECAN, que está fazendo muitos concursos no Brasil. A IDECAN, bem famosa ela. E aí, ela caiu numa prova da prefeitura de Maracanaú, que fica no estado do Ceará. E a questão era assim. A revenda é extremamente vantajosa para quem deseja empreender no universo digital. Aí ele disse, o trecho em destaque classifica-se como? Aí o que é que você vai fazer? Vai olhar o trecho de destaque, vou colocar aqui uma coisinha amarela para destacar o que ele mandou. Ó, para quem deseja empreender. Para quem deseja empreender. A pergunta é, qual tipo de oração desse para quem deseja empreender no universo digital? Aí, para saber qual é o passo a passo que o professor Wilkley ensinou, eu não vou olhar para a subordinada, eu vou olhar para a principal. E vou perguntar, eu estou colocando essas cores e está dando para vocês enxergarem, né, minha gente? Senão eu paro de colocar a cor. Vocês me avisam se está dando para enxergar, tá bom? Vamos. Oi.
Alternativa do mesmo. É a letra A e a letra C. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Substantiva, Ó, objetiva. aí as alternativas. Está dizendo que a de amarelo é uma substantiva objetiva indireta. Na letra B está dizendo que é uma substantiva completiva nominal. A letra C está dizendo que é uma subjetiva ou substantiva objetiva indireta. A letra D está dizendo que é uma substantiva subjetiva. E a letra E está dizendo que é uma predicativa. Professor, qual é o teste que eu tenho que fazer? Me ajude. Qual é o teste, professor? O teste é simples, coração de Jesus. Você vai olhar o que é que está faltando na primeira, que está em vermelho. A revenda é extremamente vantajosa. Teve sujeito? Quem é extremamente vantajosa? A revenda. Então, não é sujeito. Eu já vou tirar qual, ó. Se não é sujeito que está faltando, eu já risco a letra D. Deixa eu fazer melhor aqui, peraí. De novo, vou ter que olhar para a principal. A revenda é extremamente vantajosa. Quem é extremamente vantajosa? A revenda. Então, não está faltando sujeito. Tem verbo em vermelho? Quem é o verbo aqui no vermelho? É. Então, tem verbo, não está faltando verbo. Tranquilo até aqui, corações? E é o quê? Extremamente vantajosa. Qual é a pergunta que fica faltando? O que é vantajoso? O que é vantajoso é o nome, vantajoso. É um nome, não é verbo. O que é vantajoso para alguém. Então, a palavra não era um verbo que precisava de alguém. Professor, se não é o verbo que precisa, então não pode ser objetiva. Quem é que precisava? A palavra vantajosa. Vantajosa é o quê? Um nome. Então, tudo que está em amarelo nasceu para ser subordinado ao nome vantajoso. Então, qual é a alternativa que fala de um nome que precisou ser completado? A alternativa que fala de um nome que precisou ser completado é a letra B, e aí a gente acerta e fica super feliz com o nosso acerto. Pode falar. Professor, Oi, Marilene. Essa lista vermelha, esse tracinho vermelho aí é muito ruim para a gente que está do lado de cá. Eita, como ela fecha. Por isso que eu perguntei se estava bom. Obrigado, mano. Deixa eu colocar uma... vermelho, o amarelo tá ok, e o verde também. Agora esse vermelho, para a gente que está aqui, não tá não, viu? Eita, como ela fecha. Deixa eu botar uma cor melhor, mulher. Deixa eu ir testando, até você me dizer uma cor que fica bem legal para vocês enxergarem daí, porque é melhor aprender com a divisão. Deixa eu ver outra coisinha aqui que ajude. Deixa eu testar esse roxinho. Não, tá ruim também, né, minha gente? E esse azul, tá melhor? Se não tiver, vocês digam, viu? Excelente. Melhorou, né? O professor, Oi. questão, a letra... Eu não estou enxergando direito, sei lá, tá tudo correto. A questão A, a resposta da A e a C é a mesma, é? Cadê a... A e a C. Está repetida ou porque eu não estou enxergando mesmo? Eu estou vendo tudo. Repetiu. Acho que foi algum errozinho que teve aqui na montagem. Mas a resposta certa vai ser a B mesmo, tá? Tá bem. Eu não estou enxergando muito bem, não. Tá tudo... Não tá entendendo o quê, mulher? Conta tudo. Tá embaçado, é? As cores que tá ofuscando a minha visão. Deixa eu ver aqui. Ah, as cores, é? É. Quer que eu tire? Eu tô colocando cores para ficar mais fácil. Não, pode deixar. Não tem problema, não. Eu tô colocando as cores para ficar mais fácil para vocês identificarem. Eita, Marcelo, tu apareceu e nem avisa, né, velho? Marcelo, que sempre participa das aulas, apareceu. Marcelo, não nem para dizer assim, ó, professor, tô aqui. Mas Marcelo chegou atrasado, chegou de fininho, não foi, Marcelo, para ninguém ver? Foi, rapaz, para não atrapalhar a aula. Mas boa tarde, seja bem-vindo. Se tiver dúvida, vá falando. Tá bom, Marcelo? Obrigado, professor. Vamos lá, pessoal. Eita, minha gente, parece que a minha canetinha vai pegar. Agora estou tão feliz. Depois de quase meia hora de aula, feliz. Parece que agora vai.
Cadê, minha gente? Eu só estou tentando, enquanto eu vou conversando com vocês, eu estou aqui tentando resolver o problema da caneta. Mas vamos lá. Posso bater a questão número 3? Ou se alguém não entendeu a 2, diga assim, professor, eu não entendi. Novamente, vai que eu estava... Viu? Pode falar aí. Vamos lá. Qual é o passo a passo para eu saber o tipo de oração subordinada? Rapidinho. Eu vou pegar a oração toda e vou dividir em 2 mensagens. Inclusive, a própria questão já foi boazinha e dividiu para mim. A própria banca, tem banca que é boazinha. Ela mesma já trouxe em negrito a oração que ela queria que você analisasse, que foi essa que está em amarelo. Foi a banca que me deu. Ela já me deu marcada e perguntou para mim qual era o nome dela. Só que para eu saber o nome dela, eu tenho que olhar a principal. Não vou olhar para que eu quero saber o nome, eu vou olhar a principal. E vou perguntar a principal quem é que estava faltando para ela. Sujeito não é, porque o sujeito é a revenda. Verbo não é, porque aqui tem verbo. E complemento para o verbo não é. Tudo que veio depois só veio para me explicar para quem é vantajoso a revenda. E aí a resposta é para quem deseja empreender no universo digital. É vantajoso. Só que eu não posso chegar aqui na sua casa, Luciene, e dizer assim: olha, Luciene, é vantajoso. Eu tenho que dizer o que é vantajoso e para quem é vantajoso. Tem gente que conta as histórias pela metade, chega contando. Eu tenho uma raiva, minha gente, de quem conta história pela metade. Veio me contar uma fofoca, eu quero saber com detalhes, quero saber até a 3ª geração da pessoa envolvida. Eu quero saber os detalhes da vida até da 3ª geração da pessoa envolvida. Eu quero saber. Ninguém veio me contar fofoquinha pela metade, não, porque o meu negócio é saber a história toda. Ninguém veio me contar. Se eu for lhe contar uma foto do Chico, você vai parar até a aula. Mulher, eu lhe procurei tanto na festa de Lagoa da Canoa para dar um abraço Quem na minha disse que eu fui? participativa. Ô, meu amor, eu estava com tanta vontade de lhe ver, mas eu não pude ir. Minha mãe Tu não queimou foi o pé. Mulher, a festa foi tão boa. Bebi, viu? Eu imagino. Bebi, viu, Mirelle? Bebi. Eu estou aqui trabalhando de servente de pedreira. Ave Maria, tá mulher para trabalhar. Essa trabalha, viu? Tá com a vaga no céu. Vou ligar a câmera para você quando estou mentindo. Mulher, tu tá trabalhando, mulher. Tô Trabalhando sim. na guerra. Você só vai para frente se for assim. Vamos embora? Questão número 3, minha gente. Deixa eu passar aqui então para ela. Vamos embora, devagarzinho, tá? A nossa próxima questão, devagarzinho, sem medo de ser feliz, tá bom? Banca FAO, lá do Sudeste, para um cargo de advogado, perguntou aos concursandos, ele disse assim: assinale, devagarzinho, tá? Assinale a alternativa que apresenta a função sintática exercida pela oração em destaque. Ó, como a banca foi boazinha. Ela já marcou para mim quem é subordinada. Lembrando o coração de Jesus de Lagoa da Canoa, que a banca não é obrigada a me dizer quem é a oração subordinada. Ó, macete e dica de concurseiro aqui. A banca não é obrigada a marcar para mim quem é a oração subordinada. Só quem faz isso é a banca boazinha, que já vem em negrito, já vem tudo bonitinho como manda o figurino. Então, a banca não é obrigada, ela faz se ela quiser. Se ela não quiser, aí eu tenho que fazer a separação. Professor, onde é que fica a separação? A partir do que já é oração subordinada. A partir do pronomezinho aqui é relativo, tá bom? Vamos lá. Vamos devagarzinho fazer análise. Os avós... Eita, como vocês estão adiantados, né? Tem gente no chat já dando a resposta. Veja que desaforo. Eu acho um desaforo. Tem gente no chat já se amostrando aí, dizendo que já sabe as coisas. Vamos embora, devagarzinho. Os avós da Emily disseram que encontraram a menina desmaiada nos fundos do sítio. A pergunta é:
Quem diz algo. Aí ela disse assim, qual a função dessa oração subordinada? Ela é uma objetiva direta, porque quem diz algo. Quem ficou sem complemento, eu vou olhar para a oração principal e vou perguntar. Oração principal, o que é que está faltando de você? Aí a oração principal aqui, vou colocar uma cozinha nela. Ó, a oração principal está em azul. A oração principal está em azul. Entendeu? Eita, professor, Oi, professor, Mirna. eu me confundi. Aí eu ia botar objeto direto, aí eu pensei que a letra A era o objeto direto, mas não. Não, muito bem. É a letra B, tá certinha, Mirlene. É a letra B, tá? Aí qual é o lance? Quem diz algo. Quem diz algo. Então, como é que a gente chama isso na sintaxe? De objeto direto. Tá difícil, minha gente? Dá para errar a questão dessa no concurso? Diga, dá, professor, que na hora do concurso tudo pode acontecer. Na hora do concurso você tá nervoso, tá ansioso, sabe que tá tudo em jogo, vai batendo desespero, vai batendo medo, vai batendo incerteza e tudo pode acontecer. Mas se você conseguir controlar o emocional e fazer análise de maneira bem devagarzinho, nenhuma questão vai quebrar você. Valmirene, mulher, e essa câmera abaixada mostrando seu telhado todinho, tá trabalhando, é mulher? Foi sem querer, querendo. Eu tô entregando aqui cerâmica. Ô, mulher, trabalhe, trabalhe. Vamos então para a questão de número 4. Estamos prontos. Vamos lá, questão de número 4. A banca chama FAUEL e caiu lá no concurso, acho que do Paraná, Ave Maria, a prefeitura de Cambé. Não sei nem para onde é que fica. Geografia sou ruimzinho, viu, minha gente? Porque eu sou bom de língua portuguesa, eu fazei nas aulas de geografia. Mas olha o babado, vamos lá. É importante que você dê o exemplo em sala de aula, tá vendo, professor? Não adianta cobrar as coisas do aluno. Quem é professor aí, ó, um recadinho pra gente. Não adianta cobrar as coisas do aluno se a gente não dá o exemplo. Aí, ó, como a banca foi generosa com a gente. A banca foi generosa com a gente. Essa banca foi boa com a gente. Ó, é importante que você dê o exemplo em sala de aula. Ela já marcou para mim o em sala de aula, que você dê exemplo em sala de aula. Já vou botar uma coisinha aqui, que é oração subordinada. É importante que você dê o exemplo em sala de aula. Aí, ó, a questão, assinale a alternativa. Deixa eu ver se o povo no chat já tá acertando. Vocês não são os bons? Vamos ler a letra agora? Ó, o professor desafiando, repara. Vocês não são os bons? Ó, é importante que você dê o exemplo em sala de aula. Professor, qual é o passo a passo? O passo a passo é o seguinte, eu não vou, para saber quem é essa de amarelo, eu vou ter que olhar para a primeira e perguntar, minha filha, o que é que está faltando em você? E ela já está respondendo para a gente, ó, é visual, minha gente, ó, no meu olho, tá vendo aqui, é meu olho azul claro? Tá vendo aqui meu olho azul claro, esse cor, esse azul cor do mar de Maragogi, esse azul claro, assim, você tá vendo meu olho aqui? Visual aqui. Essa questão, minha gente, para você responder, é visual. Olha a oração principal, é importante que eu vou colocar uma coisinha aqui nela. E a pergunta é, ela já começou com um verbo. E na língua portuguesa, toda oração tem que começar com o sujeito. E se ela não veio com sujeito, significa que a oração subordinada é que vai fazer este papel de sujeito para ela. Então, o povo que já colocou no chat, letra E, está certíssimo. Por quê, professor? Porque essa oração principal, ela veio sem o sujeito. Então, é a oração subordinada que vai lutar para garantir esse papel para ela. Logo, a gente marca, sem medo de ser feliz, a letra E. Sabe o que é que eu vou fazer, minha gente? Aqui foi letra A, não foi? Ou não, foi letra B. Professor, sempre que vier com um verbo de ligação, mesmo que não seja o E. Não, olha a pegadinha do concursando. Ainda bem que você perguntou isso.
Luciene, mulher, olha, quando tu passar, tu é muito rápida de pegar as coisas assim, Luciene. Rapidinha demais, rapidinho a Luciene pega as coisas. Eu já tive aluno, Luciene, que perguntou a mesma coisa que você. Professor, sempre que tiver o verbo de ligação, vai ser faltando o sujeito? E a resposta é não, tem que ter muito cuidado com isso. Porque se tiver o verbo de ligação, Luciene, pode ser duas coisas. Tem que ter cuidado. Se tiver o verbo de ligação, pode ser duas coisas. Ou está faltando sujeito, aí se estiver faltando sujeito, está faltando alguma coisa aqui, antes do verbo. Ou, às vezes, quando vem o verbo de ligação, está faltando alguma coisa aqui. Aí você vai olhar se o que está faltando no verbo de ligação, se está faltando alguma coisa antes ou depois dele. Porque se estiver faltando antes do verbo de ligação, está faltando sujeito, é subjetiva. Se estiver faltando alguma coisa depois do verbo de ligação, está faltando um predicativo, então a oração é predicativa. Inclusive, Luciene, essa questão trouxe aqui as duas, uma do lado da outra. A predicativa e a subjetiva, já para pegar o concursando que tenta aprender esse macete que você pensou agora. Porque viu o verbo de ligação e já bateu o olho e disse que estava faltando sujeito. Mas eu vou ter que ver o verbo de ligação e vou ter que olhar se antes dele veio sujeito. Porque se veio sujeito e verbo de ligação, está faltando o quê? Predicativo. Pegou o lance? Sim, no caso, se viesse o sujeito, aí, e o verbo de ligação, aí seria, depois do verbo de ligação, seria predicativo? Exatamente. Aí a oração subordinada seria predicativa. Chique. Aí, como não veio o sujeito e sim o verbo, e perto do verbo veio um nome, aí vai ser sempre subjetiva. Perfeito. Inclusive, vou até botar esse macete aqui para quem quiser copiar no caderno. Verbo de ligação sem sujeito é igual a subjetiva. Chega, meu Deus, como é que eu faço agora, Senhor Jesus? Tá vendo aqui? Mais um macete. Verbo de ligação sem nada depois dele é igual a predicativo. Deixa eu dar uma melhorada nisso, ver se eu consigo. Deixa eu ver que palhaçada. Deixa eu diminuir o tamanho dessa fonte para ver se fica tudo no mesmo lugar. Anota esse macetezinho aí, viu, galerinha? Ó, macete 1, macete 2. Ajuda bastante, tá bom? De novo, verbo de ligação. E antes dele não tinha sujeito, a oração é subjetiva. Verbo de ligação sem nada depois dele. Isso é. Aí depois vem o quê? Oxe, isso é que. Aí você já sabe o que está faltando é predicativo, tá? Macetezinho de milhões pra gente, tá bom? Posso ir para a quinta questão, minha gente? Posso ir para a quinta questão? Olha, a garapinha do cargo, minha gente, da quinta. Deixe eles, que se vocês acertarem esta questão, que é a quinta, você já é uma questão a menos para você passar no cargo de analista jurídico. Olha, din-din. Ouviu a palavra analista, o povo ganha dinheiro, viu, minha gente? Ganha dinheiro, ganha analista, ganha dinheiro, que não está no gibi. Vamos ver o que o analista teve que responder nessa prova. Vamos lá. Tinham visto o chumbeiro e o povarinho. Os modos de Fabiano afligiam-nos, davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Não sei se você está percebendo aí que isso é um trecho do livro Vidas Secas. Fabiano é o protagonista, um homem, que tem uma cachorrinha que se chama Baleia. Quem já leu esse livro deve ter lembrado agora quando eu li. Vamos de novo ler o que está lá na obra de literatura. Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos, o jeito de se comportar de Fabiano afligiam-nos, davam-lhes a suspeita de que Baleia corria perigo, a cachorrinha corria perigo. Aí qual é o lance? Ele já marcou para a gente, olha como a banca foi boazinha, já marcou quem é que interessa. E a pergunta é, nesse período composto, olha como a questão foi boa, já falou que é período composto, é correto afirmar
que o termo em destaque, que está em amarelinho, é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ei! Ei! Tu aí, tu. Olha como a questão já foi boa. Ela já disse que isso tudo é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Foi a questão que disse. Ela já afirmou. Só que ela está perguntando por quê. Letra A. Por que o de que baleia corria perigo completa o sentido da palavra suspeita e exige preposição? Pode ser, né? Talvez. Vamos ver. Letra B. Completa o sentido de suspeita, mas não exige preposição. Oxi, a preposição aqui, minha gente. Se tem preposição, já não posso marcar letra B. Está errada. Letra C. Completa o sentido de davam. Nada a ver, né, minha gente? Quem tem suspeita de algo. Letra D. Completa o sentido de davam. Nada a ver. Completa o sentido de afligiam. Nada a ver. Então, a gente marca sem medo de ser feliz. Letra A. Alguém teve dúvida nessa, minha gente? Eita, como eles estão inteligentes no chat. Ave Maria, Marcelo, é Mirlene, é Valmirene, é Marilene. Marilene estava tão emocionada que acertou, que botou até o Z no lugar do A. Marilene estava tão feliz que sabia a resposta, que foi na pressa digitar. Fez de A a Z a resposta. Mulher. Olha, minha gente, vocês estão me dando orgulho, viu? Travou aí para vocês. A imagem aqui para mim travou aqui. A minha imagem, estou aparecendo normalzinho? Tô. Para mim tá. Tá, tudo bem, que aqui deu uma travada para mim. Vamos embora para a sexta questão. Estou tão orgulhoso, minha gente. Deixe eles. Deixe eles. Deixe eles que eles arrasam. Já podemos, então, pular para a questão de número 6. Ô, professor, desculpa interromper. Volte para torar, Marcelo. Você acredita que teve uma aula que me deu um branco nesse conteúdo, eu não sabia nada de nada, eu estava até por fechar, assim, a aula, sabe? Porque não estava conseguindo nada, não estava raciocinando, sabe? Sabe como é que chama o nome disso, Marcelo? Bloqueio criativo. A gente está tão cansado, às vezes, da correria do dia a dia, do trabalho, do cansaço, tá pensando em alguma outra coisa, que assuntos que demandam que a gente tenha uma concentração maior, às vezes sai da nossa cabeça e a gente fica perdido. Qual é o lance, Marcelo, quando isso acontece? Fazer passo a passo. Por que eu estou dizendo fazer passo a passo, Marcelo? Porque quando vocês estiverem desenrolados nesse assunto, olha para mim. Eu estou ensinando a vocês bem devagarzinho, parte por parte. Mas quando você estiver bem desenrolado nesse assunto, você vai conseguir responder isso batendo o olho. Você não vai precisar fazer análise de nada. Quem é principal, quem é subordinada, quem é que está completando. Se você fizer muita questão de oração subordinada, chega uma hora que você não precisa analisar nada. Quando você bater o olho, você já começa a ver a resposta. Só que tem dias que a gente não está com essa ligeireza assim, cognitiva de bater o olho e responde. Então, o melhor momento nessa hora, Marcelo, é você pegar um papelzinho do lado e dizer qual é o passo a passo. Porque eu estou bloqueando, não estou conseguindo lembrar de nada. Eita, o passo a passo é que são 2 informações. O passo a passo é que eu tenho que separar uma informação da outra. O passo a passo é que eu tenho que olhar a principal e ver o que está faltando para ela. Aí, quando eu descobrir o que está faltando para ela, eu vou ter que lembrar do nome. Mas tem dias que realmente os assuntos não se sobrepondo e a gente acaba esquecendo. Mas é normal, viu? É vida de quem trabalha, de quem tem ocupação, de quem tem muita coisa para pensar, e numa hora mesmo o cérebro dá uma traída na gente. Aí vai descansar, tomar um café, tomar uma água, e às vezes melhora. E o que é que eu indico? Assistir a aula de novo. Essa que você... que deu essa, vamos chamar de bug. Nessa aula que você bugou, meus alunos chamam de bug, né? Os meus de ensino fundamental. Nessa aula que você bugou, aí você pega o link e depois dá uma revisada nela. Ajuda muito, tá? Chegamos então à nossa questão de número 6. A questão de número 6
foi de uma banca chamada Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, uma banca que a sigla é IDIB, e na prova de enfermeiro. Você acredita, minha gente, que eu pensei em ser enfermeiro antes de ser professor? Eu pensei em fazer tanta coisa, minha gente, antes de ser professor, mas nenhum dos meus planos eu imaginava que eu ia ser professor de língua portuguesa. Vocês acreditam? Porque eu queria ser professor de matemática. Não sei por quê. O meu sonho de vida era ser professor de matemática. Aí depois eu queria ser enfermeiro, eu queria ir para a área da saúde. Aí depois, olha, tanta coisa que sei, mas não sabia que queria ser professor de língua portuguesa. Aí o Marcelo vem logo com pergunta difícil, já perguntou se eu estou realizado profissionalmente. Marcelo, olha, Marcelo, eu acho que hoje eu não conseguiria viver. Alguma coisa acontecer, você não pode mais ser professor. Eu acho que eu estava perdido, porque eu acho que eu sou muito feliz sendo professor. Eu sou tão feliz sendo professor que eu acho que eu já faço disso a minha vida, assim, em tempo integral. Se alguém perguntar, hoje, Júlio, se tu quer começar outra coisa, eu acho que eu estaria perdido, porque eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Só que às vezes eu penso, né, meu Deus, você é cansado ser professor. Devia tentar outra coisa para ganhar um dinheirinho a mais, uma coisa ou outra. Mas eu sou tão feliz, assim, sendo professor e ver que eu consigo ajudar uma pessoa, outra, e isso muda a vida, que eu não consigo me pensar fazendo outra coisa. Só que eu queria que a minha carreira fosse mais valorizada. A minha não, né? A nossa, de quem é professor. A gente merece, pelo tanto que a gente trabalha, trabalhar menos e ganhar mais para que a gente tivesse um pouquinho mais de qualidade de vida. É isso que dá raiva. Mas, em compensação, tem outras coisas que deixam a gente feliz. E é sobre isso. Vamos embora para a questão de número 6, que a pergunta é: partindo do pressuposto de que as orações subordinadas se dividem em... A gente ainda nem falou das adjetivas nem das adverbiais, vamos falar lá na frente. Partindo do pressuposto de que existem orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. A gente só fala até agora das substantivas, que tem 6 tipos, mas depois amanhã a gente vai falar da adverbial e da adjetiva. Indica... Oi, Mirlene, pode falar. Né? Não entendi, Mirlene, repete, por favor. Adverbiais são 9, né? Adverbiais são 9, adjetivas são 2. Difícil, né? Muita coisa a língua portuguesa. Por isso que a língua portuguesa é difícil, mas não é não, minha gente. A gente desfaz a dificuldade. Mas adverbiais são 9, causais, consecutivas, temporais, finais, conformativas, proporcionais. Tem um monte de tipo de adverbial. E tem as adjetivas também, que só são 2 tipos. A gente vai ver alguma coisa disso já amanhã, tá bom, corações? Mas o que é que essa questão quer? A questão 6. Ela está perguntando... Essa oração indica a alternativa que traz corretamente uma oração subordinada substantiva. Substantiva. Ou seja, ele só quer que eu ache... Ele nem deu o tipo. Nem deu o tipo. Ele só disse que quer uma substantiva. A, B, C, D ou E. Que seja qualquer uma das 6 que a gente estudou. Você vai ter que achar ou uma predicativa... ou uma subjetiva, ou uma completiva nominal, ele deixou livre. Você tem que achar uma alternativa que tenha uma das orações que a gente estudou. Ou substantiva, ou substantiva subjetiva, ou substantiva completiva nominal, ou objetiva direta. Ele só quer que eu ache uma que se encaixe no que a gente está estudando aqui. E aí, minha gente? E agora? E agora? E agora? Difícil essa questão que a gente ainda não viu algum dos conteúdos. Ei. Não marca a letra A. E quem marcou a letra A está perdoado, viu? Tá perdoada a letra A. Quem marcou não é letra A, tá bom, minha gente? Eu vou dizer por que não é letra A. A letra A, a gente vai aprender amanhã, que é uma oração subordinada adjetiva. Aí vocês viram o verbo de ligação, né? E já quiseram dizer que era subjetiva.
Mas não é não, porque aí é uma oração característica, que está caracterizando o mito. Quando a gente tem uma oração que está caracterizando, a gente chama ela de adjetiva. Vamos deixar para amanhã isso. Mas não pode ser letra A. Pegou o lance? Eu vou explicar amanhã por que não é. Porque aí você tem uma adjetiva. O que vem depois... Professor, Oi, pode falar, Valmir. então, no caso, amanhã terá aula sua de novo. Não entendi. Amanhã terá aula sua novamente. Tem, a gente está tendo aulas nas quartas e quintas, no mesmo horário, de 4 às 5h30, tá bom? Se perder alguma aula, pede o link que o Edinaldo manda e vocês conseguem assistir, tá bom? Ok. Vamos embora. Letra E. Por que não pode ser letra E? Algumas pessoas marcaram letra E. O Marcelo deu uma resposta fantástica. Não pode ser letra E, porque não tem verbo na primeira. Eu Começou olhei com para o substantivo. Oi, Eita, Luciane. Estou dizendo assim, o professor tem um costume, assim, olha só para o que pede, exemplo. Substantivo, eu já fui lá procurar o substantivo, jogadores, encontrei. Só que olha o lance, Luciene. Por que a gente errou a letra E? Porque a gente olhou o substantivo e viu logo os jogadores. Foi, eu fiz Mas isso. se não tem verbo na primeira, não pode ser letra E. Aí a gente sobe aqui letra. Eu já tirei a A, já tirei a E, e aí a gente vai marcar a letra E. E. Por que, professor, letra C? Porque tem verbo e tem, tipo, todos somos nós todos, né? Compreenderam? É o verbo. Isso. Aí agora, quem precisa de complemento? O verbo. Eu não posso chegar aí dizendo todos compreendam e ir embora. Porque quando eu digo para todos compreendam, eu tenho que dizer agora o que é que os todos têm que compreender. Então, nós temos aqui, ó, vou marcar ela, para a gente ser bem feliz. E vamos dizer o nome, só para lacrar, dizer que vocês realmente sabem, o concurso não pediu. Mas se eu tivesse que dizer o nome, quem sabe o que é que seria? Tá tão feliz. Completou o verbo, né? Seria... Completou o verbo. Só pode ser duas coisas que completou o verbo. Ou objetiva direta, ou objetiva indireta, se completou o verbo. É direta, né? Direta. Direta porque não tem preposição, no caso. Não vou dizer nem delícia, delícia. Fazer igual ao povo do Sul. Delícia. Por quê, minha gente? Porque não tinha preposição. Completou o verbo sem preposição, bate o martelo, chama de objetiva direta. O concurso não perguntou, mas eu vou colocar aqui para você. Oração subordinada, substantiva, objetiva. Chega, meu Deus. Direta, tá bom? Acertamos aí a questão. Deixa eu tirar de vermelho e colocar de verde para combinar com as outras questões. Questão de número 7. A oração, não esqueça que, além das 8 horas de trabalho, cada dia tem 8 horas para se divertir. Aí a questão é para colocar verdadeiro ou falso. Ele disse que nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Aí agora, para saber se você tem uma oração subordinada, substantiva, indireta, eu vou ter que olhar e achar logo a minha subordinada. Essa questão é difícil, dificultou, não marcou não. Quem é a minha subordinada? Se a primeira é a Prince, quem veio primeiro, quem sobrar é a minha subordinada, que eu vou colocar aqui de amarelinho. Aí a pergunta é, essa é uma pegadinha, tão difícil essa questão, minha gente, eu queria que vocês acertassem, olha, ela é muito difícil, muito difícil. Se é verdadeiro ou errado, vamos ver, né? Se é verdadeiro ou errada. Vamos lá, já marquei quem é a principal, já marquei quem é a subordinada. Quem não esquece Esquece algo. Eu digo algo? Quando eu vou dizer para alguma coisa, Luciana, não se esqueça
Então, quem não esquece é um verbo que precisa de complemento. Se precisa de complemento, só vai ser chamada de objetiva direta ou indireta. Aí eu vou perguntar, quem esquece ou não esquece de algo. Mesmo que o de não tenha aparecido, o verbo pede e ele vai ficar escondidinho nas entrelinhas. Então, se completou o verbo esqueça, e quem esquece, esquece de algo. Esse cada dia tem 8 horas para se divertir. Vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E a gente marca o que para ser feliz? Verdade. V de Valmirene. B de Valmirene, a trabalhadora que já foi pedreira, agora é servente, a mulher bombril. Vamos embora. Chegou a mais temida da terra das Alagoas. Chegou a mais temida da terra das Alagoas, uma banca chamada Copev. Essa é a lagoana. Fez um concurso para professor de língua portuguesa nesse ano, já em uma cidadezinha aqui. Eu não lembro bem o nome. E o texto diz assim, grandão, tem até texto, olha. Senti que não poderia continuar seguindo direções diferentes. Mas qual delas eu deveria escolher? Para tomar uma decisão tão crucial e ao mesmo tempo complexa, tive que avaliar todo o espectro de interesses que competiam entre si e os riscos envolvidos. Eu dizia a mim mesmo que minha família ocupava prioridade máxima, acima da minha carreira médica ou de palestrante. A minha família era a mais importante. Considerando as orações extraídas do texto, assinale a única que tem função de complemento verbal, ou seja, ele quer que você procure, ou se é completo o verbo, tem que usar a interpretação. Ele quer uma que completa o verbo, então eu vou ter que procurar ou uma que seja objetiva direta, que é quem completa o verbo, ou uma que seja objetiva indireta, porque quem completa o verbo é objeto. Aí eu tenho que procurar uma que seja ou objetiva direta ou objetiva indireta. Aí eu vou voltar para o texto, ele já separou algumas frasezinhas para mim e quer que eu marque, olhando para o texto, quem é que é objetiva direta e quem é que é objetiva indireta. Quer dizer, ou uma objetiva direta ou indireta. Eu tenho que achar só uma e já posso marcar a alternativa. Quem aí já conseguiu ver alguma coisa? Quem aí já conseguiu ver alguma coisa? Minha gente, olha, é para vocês demorarem 3 segundos, viu? 3. Eu vou dar 3 segundos, viu? A letra A. Por quê, mulher? Por quê? Eu não sei. Por quê? O quê? Porque já diz Almirene, porque o texto já começou com um verbo. E ó como você... Olha o quezinho aí. Ó, Valmirene, tem que ser esperto. A banca queria qualquer uma que fosse objetiva. Ou seja, tem que caçar os verbos do texto. Vou caçar verbo. E a questão já começou com o verbo sentir. Aí, quando eu posso chegar para você do nada e dizer sentir... Posso, minha gente? Não. Não. Sentir que não poderia continuar seguindo direções diferentes. Só que não apareceu nenhuma alternativa com essa, então já não pode ser esse verbo. Já poderia ser essa. Professor, eu estava olhando essa daí, que foi a primeira que apareceu, mas eu olhei nas opções e não tinha, né? Eu já achei. Aí não pode ser essa. Então eu tenho que fazer o quê? Já vou partir para o próximo verbo. Já que não pode ser. Essa é uma, mas já que não veio, eu vou ter que partir para o próximo verbo. Vamos lá. Dizia a mim mesmo, olha que chique. Dizia a mim mesmo que minha família ocupava a prioridade máxima. Pergunta. Quem diz? Quem diz? Quem diz? Diz alguma coisa. Diz algo. E o que foi que eu disse? Que minha família ocupava a prioridade máxima. Vou circular de amarelo. E eu já tenho aqui mais uma oração que está completando o verbo.
verbo. Aí eu vou olhar a alternativa A, que minha família ocupava a prioridade. E aí eu já estou com a minha resposta certa, que é a letra A de amor. Acertei. A de amor, A de aprovação no concurso de Lagoa da Canoa. Vamos embora. Chegamos então à questão 10 para médico, meu amor. Você vai passar no concurso de médico? Aí você vai dizer, professor, passar até posso, mas vou ter que fazer medicina antes. Vamos embora. No início, temia-se que a modalidade não fosse tão eficiente. Olha, já veio marcadinho, uma delícia quando a banca me ajuda. E já marca para mim, para não ter nem o trabalho de marcar. No início, temia-se que a modalidade não fosse tão eficiente. Quem teme, teme, é um verbo. Quem teme, teme. Quem teme, teme algo. O verbo foi completado com um objeto direto. Meu Deus, que delícia, né, gente? A gente começar a ver sentido nas coisas. Vamos para a próxima, que é a última, hein, minha gente? Mentira! Ave Maria, como passou rápido. Olha, banca para psicólogo. A banca é a ACCESS, que fez um concurso para psicólogo e perguntou. Uma das suas características mais marcantes é que é difícil dizer exatamente a idade de um rato topeira pelado. Nunca nem vi o que é isso, um rato topeira pelado. Será que é um animal, minha gente? Que gota é isso? Pois seus sinais de declínio físico são limitados. Aí ele diz, o período acima está dividido em orações. Aqui é a 1, deixa eu facilitar a sua vida. Aqui é a 2. Tá já numeradozinho, tá? Já vem na questão. Aqui é a 3. Aqui é a 3. Deixa eu botar outra coisinha aqui para não atrapalhar vocês. E aqui é a 4. Já vê dividido. A própria questão já fez para mim, tá? Vamos lá. O período acima está dividido em orações. A pergunta... Vermelha não, professor. O que foi, mulher? Não vi, não. Esse corretivo vermelho, não. Eu não... A de vermelho não? Tá ruim, é? Deixa eu melhorar, mulher. Eita, para vocês. Vocês me dão folga, né, mulher? Vamos lá. A pergunta é, que não quer calar, que ele perguntou aqui. As orações 2 de verde e essa 3 de uma cor cinza que eu coloquei aqui, elas são o que, respectivamente? Então, primeiro eu vou ter que olhar essa. Uma das características mais marcantes é, depois de verbo de ligação, ou é aqui, depois de verbo de ligação, só pode vir o que a gente chama de predicativo. Então, já fiquei com a letra B e com a letra D. Aí agora eu tenho que olhar a 3, né? Cadê a 3? É difícil. O que é difícil? Quem é que precisa agora de um complemento? A palavra difícil, que é um nome. Então, todo o restante está completando o que é difícil. Logo, eu estou diante de uma oração subordinada. A primeira é predicativa e a outra é completiva nominal. E vocês lacraram. Difícil, né, minha gente? Mas tudo bem. Quem errou, normal, acontece. Bom, nós finalizamos, então, os exercícios da apostila de número 10. E quem quiser revisar, procurar questões sobre oração subordinada substantiva, vai procurando, vai respondendo, que esse é um negócio visual. Quanto mais você responde, mais você pega o fio da meada. Aí amanhã nós voltamos com mais conteúdo, porque encerramos então as orações subordinadas substantivas. E amanhã nós vamos falar das adjetivas. Então, por hoje é só. Quem não colocou o nome presente ainda, coloca aí no chatzinho. E amanhã nós retornamos às 4 horas da tarde para falar das orações subordinadas adjetivas. Ninguém falta, espero vocês amanhã. Oi. Ô, professor, eu tenho uma mania, não sei o que acontece.